eu nasci lá por conta da minha mãe. Minha mãe é curitibana, meus avós maternos são. E meu pai era diplomata, então logo na sequência, acho que o Itamaraty ainda era no Rio, quando eu nasci, eu acho que então a gente volta para o Rio, e aí ele é transferido para Brasília muito no começo. Devia ser 65, pouco depois da inauguração. Vou de Curitiba para o Rio, do Rio para Brasília, aí eu começo a viajar com meu pai. Meu pai vai sendo transferido para diferentes países, e a gente vai junto com ele. E quando voltávamos ao Brasil, voltávamos a Brasília. Então eu acabei morando em Brasília em 3 períodos da minha vida. Essa primeira infância, ainda bebê, depois na minha infância e por último um período na minha adolescência. Tudo somado dá uns 9 anos. Olha, o aborto... Então, a cada um desses momentos da minha volta para o Brasil, eu me conecto com alguma turma musical. Então, eu volto ao Brasil com 10 anos. E eu fico dos 10 aos 13. Aí eu conheço aos 11, por aí, 11, 12, eu conheço o Herbert e o Bi. E fico muito amigo, até hoje sou muito amigo deles. Mas quem tinha a minha idade era o irmão menor do Bi Ribeiro, o baixista dos Paralamas, o Pedro Ribeiro. Mas todos nós andávamos juntos, na mesma superquadra. O Dado entra na minha vida mais ou menos nessa época também. Ele também é filho de diplomata, o Bi também é filho de diplomata. Então, o plano original do Lúcio Costa era que as quadras de Brasília iam ser divididas dentro do funcionalismo público. Então, você teria uma quadra para os funcionários do Banco do Brasil, por exemplo, onde morava o Renato. Você tinha uma quadra para os diplomatas, onde morava o Pedro, onde morava o Dado. Então eu conheço, aos 10, 11 anos, eu conheço o Pedro, o Dado, o Herbert e o Bi. E aí é a minha primeira conexão maior com o rock. Até então, a minha conexão musical era através da música da minha mãe. E a minha mãe ouvia Tropicália, mas ouvia muito folk americano também. A gente ouvia muito, ela ouvia, né? Eu ouvia de tabela, muito Bob Dylan e muito Joan Baez. Então eu cresci ouvindo isso. E aí quando eu conheço o Herbert, que é um pouco mais velho do que eu, o Herbert deve ser 2 ou 3 anos mais velho do que eu, mas eu devia ter 11, ele tinha 14, sacou? Então para mim, eu olhava e achava que o cara era um adulto. E ele ia me mostrando, ouça isso, ouça aquilo. E basicamente o som que a gente ouvia naquele momento era Led Zeppelin, Hendrix, Who, Deep Purple, bastante também, Thin Lizzy, AC/DC, muito, Kiss. A trilha sonora era essa. Mas a gente era menino, a gente andava de skate, jogava bola, a gente se reunia, cada quadra de Brasília tinha um centro, um campozinho de salão. E o hangout era ali, ficava todo mundo em volta e a gente ouvia o Herbert ficar o dia inteiro fazendo escala do quarto dele lá em cima. Tinha um prédio que era, não sei porquê, que era dos filhos dos oficiais da aeronáutica e o pai do Herbert era um piloto. Então ele tinha um prédio no meio, por isso que ele se enquadrou dentro dessa turma. E esse é o meu primeiro contato musical meu, né, distante dos meus pais, sabe, que eu comecei a ouvir o som que eu queria. Foi quando eu comprei meu primeiro disco. Eu comprei, era um Hendrix, bootleg do Hendrix tocando Cream. Logo na sequência eu comprei o Presents do Led Zeppelin. Enfim, o som que estava rolando nos anos 70. Come Taste the Band, Deep Purple, Burn, essas coisas assim. Aí meu pai é transferido para a ONU, na Europa. E lá eu começo a ver shows, porque Brasília, naquele momento, em meados dos anos 70, mesmo sendo a capital do Brasil, era uma cidade ainda inacabada. Então você tinha muitas quadras onde tinha mato no meio. Várias quadras completamente intocadas, ninguém tinha construído nada. E outras eram cerrado, no meio da cidade. O plano piloto estava inacabado. Então a gente se sentia muito longe do Rio, de São Paulo, a gente achava que era uma coisa, outro país praticamente. O som que a gente ouvia era se o pai de alguém viajasse, comprava um disco, ou que rolava no Brasil, que era lançado no Brasil, que era relativamente pouco também.
Eu lembro de brasileiro, eu lembro de ver na loja discos da Rita Lee ou do Made in Brasil. De brasileiro era meio só isso. Gringos também vinham um pouco ao Brasil. Nos anos 70, mesmo a gente morando em Brasília, eu não lembro, acho que o Alice Cooper talvez tenha vindo uma vez, acho que veio, talvez, eu não tenho certeza, o Gênesis, mas eu não tenho certeza se é dessa época também. Em Brasília, uma hora passa uma banda de jazz rock chamado Passport, que toca no Conservatório de Música, então era a primeira vez que a gente tinha a oportunidade de ver um gringo tocando, e ninguém sabia nem o que era de Passaporte. Mas a gente foi para ver, pô, que legal, vamos ver som ao vivo, né? Se não eram as bandas de Brasília, começando todo mundo a tocar. A gente sai do Brasil, fora do Brasil eu começo a ver shows gringos, eu e meu irmão. A gente fica fora do Brasil dos 13 aos 15. A gente vê o Status Quo, a gente vê os Scorpions, a gente vê o Peter Gabriel, a gente vê o Uriah Heep, a gente vê o Rory Gallagher tocando guitarra. A gente tenta ver o Rush, só que o Rush chega na hora e o show é cancelado. E é gozado que anos mais tarde, agora, no século XXI, quando o Rush vem tocar no Maracanã, alguém descobre que eu era... tem o Rush também, esqueci de comentar. O Rush também era algo maior do que a vida. E a gente vai até outra cidade, pega um trem, vai até outra cidade ver o Rush, chega lá na porta, tinha sido cancelado o show, porque nos disseram na hora que o Alex Lifeson, o guitarrista, tinha quebrado um dedo. Aí, ok, volta para casa, cabisbaixos. E 30, 40 anos depois, quando eles vêm para o Maracanã, alguém na Globo descobre que eu sou fã do Rush e eles me perguntam se eu quero entrevistar os dois. E eu vou para Boston entrevistar o Rush. E eu ganho um passe livre, posso ir onde eu quiser, nos camarins, na House Mix, no palco, subo no palco para ver os pedais, tudo. E no fim do show eu entrevisto os dois. Depois da entrevista, eu falo, pô, se aconteceu esse episódio, um guitarrista quebrar o dedo, ele deve lembrar. Aí eu viro para o Alex Lifeson e falo, e aí, meu, você lembra que em 79 você teve um show cancelado em Zurique? É verdade que você se machucou? E o cara, guitarrista, lembrava. Falei, sim, quebrei meu dedo, fechei a porta do quarto do hotel no meu dedo. E ele era super bem-humorado, e eu viro para ele e falo, pô, me devolve meu dinheiro, ele levanta para me dar o dinheiro de volta, enfim, rola, o cara foi divertido. O Geddy Lee também foi divertido, eles foram super legais. Volto para o Brasil com 15, aos 16, voltando para casa da escola, eu dou de cara com o aborto elétrico, eu estava voltando a pé para casa. Eu dou de cara com o primeiro barulho, começou a ouvir um barulho a caminho de casa, e eu me deparo com uma cena eram um trio, tocando em frente a uma lanchonete, baixo, guitarra e voz ligados em um amplificador só, que era ligado em uma tomada só que tinha, e uma bateria. Era o Aborto Elétrico. Era o Fê e o Flávio que tocam no Capital até hoje comigo, e o Renato, tocando guitarra e cantando. E na plateia deviam ter outras 5 pessoas assistindo, que era outra banda que ia tocar na sequência, que era o Blitz 64, que muda, na verdade chamava só Blitz. Eles mudam para Blitz 64 quando surge a Blitz Carioca. Mas falam, que caraca, tem outra Blitz, tem que mudar de nome. Aí a Blitz, que era só Blitz, vira Blitz 64. Essa é a primeira vez que eu vejo os caras. E eram Sex Pistols, era a mistura dos Sex Pistols com os Ramones, porque a cara era dos Sex Pistols, sabe? Coleira, calça rasgada, alfinetes, cabelo espetado. Agora o som era meio Johnny Ramone, sabe? Lembrava mais Ramones. Mas era uma puta zona, porque, sabe, estavam todos os instrumentos ligados num amplificador, mal dava para ouvir o que estava sendo dito, mas a gente, pô, eu olho e falo, caraca, que legal, rock and roll em Brasília, a gente precisa descobrir quem são esses caras. Chego em casa, conto pro Dado, conto pro Pedro, e eles também já estavam ouvindo esse zum dessa banda, porque eles tinham pichado por Brasília inteira o A da Anarquia sobreposto ao E, sabe? Então era Aborto Elétrico, o círculo da Anarquia e o AE. Nas paradas de ônibus e nas pilastras dos prédios, inclusive a nossa.
A gente, uou, que legal, que será isso? A gente no primeiro momento não tinha nem ligado uma coisa a outra, sabe? A gente só tinha visto o símbolo, mas não tinha se ligado. A gente fica de antena ligada para tentar descobrir onde era o próximo, onde eles iam tocar de novo. A gente descobre através de umas meninas, eram duas punkzinhas, mas depois elas vêm a cantar em bandas também, a Ana e a Cris. E elas nos dizem onde o show seguinte seria, que é num boteco chamado Cafofo. O nome não podia ser melhor. E a gente chega no Cafofo, era no porão do Cafofo. E, de novo, estava o Aborto Elétrico no palco, tinha palco, estava no chão, no canto. Deviam ter 15 pessoas. Mas, dessa vez, você conseguia ouvir o que o Renato estava cantando, sabe? E aí foi um raio, um céu azul. Eu já tinha ouvido a Rita, eu já gostava, e os Mutantes também, achava legal, mas eu nunca tinha ouvido algo tão urgente, algo tão visceral, sabe? Algo que falasse sobre o Brasil. Porque o repertório, mesmo naquele momento do Aborto Elétrico, eram essas músicas todas que vieram a ser conhecidas mais tarde. Já era Que País é Esse? Tédio, já era Geração Coca-Cola, Fátima, já era isso, saca? Então, eu com 16 anos, eu vejo isso, sabe? E o Renato, já essa pessoa que veio mais tarde a ser o fenômeno que todo mundo conheceu. E no primeiro momento ninguém fala conosco. Assim, e olha que nós éramos os primeiros que aparecem ali porque estávamos interessados no som deles. Então, na verdade, nós éramos os primeiros fãs do Aborto Elétrico, sabe? Alguém que quer ouvir a música de vocês. E a gente começa a seguir os caras, até que, em um momento dado, a gente é convidado a ir para o que eles batizavam de quebrada. Ir para uma quebrada em Brasília queria dizer o seguinte: à beira do lago ainda também não tinha ninguém, não tinha nada. Você podia vir com o seu carro, essa turma se autodenominava a Turma da Colina, e ela tinha esse nome pelo seguinte: a Colina era uma parte dentro do campus da Universidade de Brasília onde moravam os professores, ficava em cima de uma colina. E várias das bandas de Brasília, os pais eram professores. No caso, por exemplo, do Capital, o pai do Feio e do Flávio era um professor de biblioteconomia. No caso da Plebe Rude, acho que o pai de alguém era professor também. E quem não era filho de professor vinha da quadra justamente do outro lado da rua, da Avenida L2, que ficava em frente à UNB, a Universidade de Brasília, que eram os caras da Blitz. Lá pelas tantas eles nos convidam a ir para uma quebrada com eles, que essa turma toda tinha um carro, acho que era uma variante branca, acho que era do Fê, dos pais do Fê, não sei de quem eram. E acho que tinha um Gordini vermelho também, que as portas não abriam, você tinha que entrar pelas janelas, era uma parada assim. E aí parava, não sei nem se os Gordini já existia ainda, ou se era todo mundo se empilhava dentro de um carro só. E o que rolava era abrir as portas do carro, botar uma fita para tocar, deixar o farol aceso, compravam aqueles sangue de boi de 5 litros e ficava todo mundo bebendo vinho e ouvindo som. Eu, naquela época, eu ainda ouvia o que tinha vindo antes do punk. Eu ainda ouvia o que eu tinha crescido ouvindo, sabe? Ainda ouvia Led Zeppelin, meu quarto era cheio de posters dessa geração de artistas, né? E eu levo um tempo até me convencer muito de eu entender o que era punk rock, porque aquilo me parecia muito tosco, muito simples, sabe? Eu tinha crescido com ouvindo caras que não necessariamente tinham saído de conservatórios, embora eu tivesse ouvido prog rock também, eu tenho ouvido Yes e essas coisas, mas eu gostava mais de AC/DC, coisas mais ligadas a blues, né? Escalas pentatônicas e coisas assim, sabe? Num primeiro momento, depois de estabelecido o contato, eu gostava que quando eu falo nesses termos parece que é quase um negócio alienígena, né? Assim, depois de feito contato, depois a gente conversar, eles saberem quem nós éramos, eu, Dado, Pedro, da gente começar a frequentar a turma. O Renato se dirige a mim pela primeira vez. Renato, a primeira coisa que o Renato me pergunta
o que eu gostava de ler. Curioso, né? Coisa mais improvável. Não é sobre música. E a gente lia o que os adolescentes liam, né? Era Apanhador no Campo de Centeio, 1984, esse tipo de coisas. Aí tem algum momento em que eu estou ouvindo Ramones e que é como se fosse um raio me cai na cabeça e eu entendo a deliberada simplicidade, sabe? Você tem que ser esperto para parecer tão... A palavra que eu ia dizer é idiota, mas não é idiota, assim, é tolo quando não é, sabe? Eu acho que o Ramones é uma forma de arte, sabe? É muito bem bolado, sabe? O que o Johnny Ramone fez ali, e o Joey também. E o Didi, todos, né? Uma obra conjunto, porque todos compunham. Mas, a mim, me remetia a umas coisas extremamente sofisticadas, assim, eu associava aquilo quase a uma espécie de um neodadaísmo, sabe, assim, uma desconstrução deliberada, como se fosse pretensamente elementar, mas, no entanto, de algum modo, paradoxalmente, profundamente sofisticado, a ideia por trás da coisa. E para mim foi um divisor de águas. Aí eu entendi, eu mergulhei, virei uma espécie de um cristão novo, assim, completamente fervoroso. Joguei meus discos antigos fora. A gente só queria saber de punk rock. E dentro dessa turma, da Turma da Colina, todo mundo era compelido a criar de algum jeito, sabe? Ou fizesse camisetas, ou cinema em Super 8, ou fanzines. Eu fazia o fanzine, por exemplo, durante um período eu fiz o fanzine. Assim como nós, várias outras pessoas iam se agregando. O Bonfá aparece, vão aparecendo mais pessoas que também, de um jeito ou de outro, ouvem falar no que estava acontecendo, e tem uma espécie de um efeito de uma bola de neve, vai ficando cada vez maior, cada vez mais gente. E todo mundo que entra na turma acaba formando uma outra banda, sabe? Então começa a formar bandas aqui e ali com nomes bizarros, Escola de Escândalos, XXX, Vigaristas de Istambul, tem um monte de bandas, algumas que não saem nunca do papel, eles só combinam, você vai tocar baixo, você vai tocar guitarra, você vai... e a banda nunca anda. No entanto, todo esse primeiro período, não é nem o primeiro período são só eles, porque eu acho que o Aborto Elétrico é de 79, talvez 78, não sei de quando é, 78, 79. E esse período eu pego a partir de final de 80, começo de 81. Então, desse meu primeiro período, nós conhecíamos todo mundo. A turma vai aumentando, mas éramos todos amigos. Nós íamos para os mesmos botecos, nós acampávamos juntos, tinha uma cachoeira chamada Tororó, lá perto de Brasília, e a gente ia para lá nos fins de semana. Você tem que entender, cara, que Brasília não tinha porra nenhuma para fazer. Não tinha nada. Imagina um adolescente ali, sabe? Era a capital do Brasil, mas não tinha nada. Você via os carros oficiais passando, você via o poder. Ainda era o regime militar. O Aborto Elétrico, para se apresentar, precisava submeter as letras ainda à censura, que na maior parte das vezes rejeitava as canções e pedia que os compositores comparecessem. Acho que era dentro do Ministério da Cultura, talvez, onde era a censura, para prestar esclarecimentos, coisa que eles nunca fizeram. Acho que o regime, embora o regime militar ainda tivesse de pé, ainda fosse o Figueiredo, eu acho que ele já estava meio tropeçando o regime, sabe? Porque ninguém veio, o show era dado, acontecia mesmo assim, e ninguém era preso, sabe? Ninguém aparecia, não aparecia a polícia. Mas eu lembro da minha mãe, eu saí com camiseta, com a foice e martelo, e minha mãe falou: meu filho, você vai ser preso. Tinha essa paranoia, o que só somava a adrenalina, sabe? A impressão de que você estava fazendo algo profundamente subversivo, sabe? E eu lembro dessa sensação de que nós tínhamos que profundamente ambiciosos e arrogantes, e de que de alguma forma aquilo que nós estávamos fazendo poderia contribuir para o fim do regime militar, sabe? Eu lembro da gente muito presente no movimento secundarista, de ir nas reuniões, e aspectos nos incomodavam do movimento, tanto secundarista quanto da UNE também. Tinham alguns debates que nós achávamos meio autoritários também, sabe?
um libelu e algumas coisas assim, rolava patrulha e às vezes eles nos chamavam de assim vítimas vítimas culturais do imperialismo yankee, sabe? A gente via o regime soviético como algo igualmente reacionário. Nós víamos os dois, então a gente ficava meio sem se sentir, embora estivéssemos presentes, sem nos sentirmos representados, sabe, por nenhum dos dois lados. Eu lembro que tem uma música do Renato, que é? Que música é essa? Acho que é Conexão Amazônica. Estou cansado de ouvir falar em Freud, Jung, Engels, Marx, intrigas intelectuais rodando em mesa de bar, yeah. Essa é Conexão Amazônica. E a gente ouvia isso e falava, sim, sabe? A gente achava o máximo. Brasília tinha uma mistura de, não eram todos filhos nem de diplomatas, nem de professores. Do outro lado da pista, onde era Blitz 64, eles eram filhos de bombeiros. O Renato era filho de um funcionário do Banco do Brasil. E tinham o Negrete, por exemplo, estava ali também, o Feijão também, ou seja, você tinha diferentes grupos étnicos, diferentes grupos sociais também. Não era uma coisa homogênea, e nem socialmente e nem etnicamente. Quanto à indignação, eu não acho que ela tem cor ou classe social. Eu acho que você pode vir de qualquer lugar. E ninguém ali era rico. Nossos pais, o meu pai era um funcionário de carreira do Itamaraty. Ele era, na verdade, nesse momento todo, ele era um funcionário intermediário. A gente morava num apartamento funcional do Itamaraty e eu dividia meu quarto com meu irmão. Eu dividi meu quarto com meu irmão a minha vida inteira, até os 18 anos. Então, mesmo nós éramos classe média brasileira. Mas eu não acredito que a sua posição política é determinada necessariamente pela sua origem. Olha o Eduardo Suplicy. E nós, em nenhum momento, nos víamos como parte da máquina opressora. Em nenhum momento nós achávamos que nós éramos parte da engrenagem que reprimia o povo brasileiro e que mantinha o Brasil na pobreza. Muito pelo contrário, nós achávamos naquele momento que a democracia seria suficiente para que a justiça social fosse promovida no Brasil. Essa foi uma das grandes desilusões, grandes frustrações, talvez esse seja o termo mais adequado. Nós achávamos que essas poucas reformas seriam o suficiente para que o Brasil prosperasse e se tornasse um país mais justo. O meu pai, embora diplomata, ele é cientista político. A foice e o martelo, ao qual eu me referi na minha camiseta, meu pai vai abrir a embaixada brasileira em Luanda, quando Angola se torna independente. O Brasil é o primeiro país, olha só que paradoxal, embora fosse o regime militar, o Brasil é o primeiro país a reconhecer a independência de Angola. E mandam jovens diplomatas para estabelecer a embaixada brasileira lá. Esse jovem diplomata, um deles era meu pai. Meu pai fica 3 meses em Angola. E estava tendo guerra civil. Então era um UNITA contra o MPLA. E é daí que ele volta com esses pôsteres do MPLA, que são justamente esses. Era um que era sponsorizado pela África do Sul e o outro grupo por Cuba, sacou? Então tinha essa guerra por proxy, né? E meu pai volta completamente baleado, morrem diplomatas brasileiros, estava rolando guerra ainda. Meu pai volta com escorbuto, sem os dentes, eu não reconheço meu pai, e era hardcore. Mas eles viam o Itamaraty, era o lugar, sei lá, do João Cabral de Melo Neto, de Vinícius de Moraes, sei lá, de grandes intelectuais também, sabe? Havia um ambiente intelectual poderoso por trás. E a gente cresceu dentro da UNB também.
A UNB foi... Meu pai chegou a dar aula lá, ser assistente de professor também. E quem é o fundador? É o Ribeiro, como é que ele chama? O Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro é o ideólogo por trás da semente que vem a ser a UNB. Então era uma coisa intelectualizada, a turma, pela leitura, pela posição dos nossos pais, pela posição que nós tínhamos. E nós não nos víamos como, reitero, como privilegiados. Nós não nos percebíamos assim, embora fôssemos. Em determinado momento, acontece o seguinte: os diplomatas todos moravam no mesmo prédio. O Dado morava no andar acima do meu e as famílias eram muito próximas. E em determinado momento elas ficam próximas demais. Meu pai casa com a mãe do Dado e começa a maior falação dentro do Itamaraty. Meu pai resolve ir embora com a Lucy, a mãe do Dado. E eles vão para a África, mais uma vez. Eles vão para Guiné-Bissau. E a gente aluga um apartamento, eu, Dado, o irmão mais velho do Dado, que era, em teoria, acho que ele era o único maior de idade, que era responsável por nós, e o Pedro, irmão do Bi. E é nessa fase que começam as bandas. O Dado já tinha passado no vestibular para fazer sociologia, e eu estava seguindo o caminho do Dado, eu ia fazer sociologia também. E eles nos perguntavam, nossos pais, como é que estavam indo as coisas, a gente falava, tá indo tudo bem, quando na real a gente estava já tocando. E foi o único momento da minha vida em que eu trabalhei, vendia roupa numa loja, no shopping, eu tocava, comecei a cantar no Capital, eu comecei a cantar no Capital com 19 anos, tinha acabado de fazer 19. Fez 40 anos no ano passado. E eu estudava, me preparando para o vestibular também. Então era uma época da minha vida que eu passava o dia inteiro ocupado. E quando eu entro para o Capital, em 83, as coisas estavam começando a ficar mais sérias. Eu acho que em 82 começa a Legião, em 82 acaba o Aborto Elétrico e começa a Legião. E começa o Capital também. Tinha uma menina cantando no meu lugar, chamada Heloísa. Ela sai e fica vago o lugar de vocalista. E eu, que nunca tinha cantado na minha vida, não sabia tocar instrumento nenhum, só gostava de rock, eu vou lá e eles me mandam, canta isso aqui. E a ideia do punk rock era faça você mesmo, sabe? Qualquer um pode tocar, que o legal o rock era parte da sedução da mensagem, era justamente que o rock saiu das ruas e precisa voltar para as ruas, sabe? Você não precisa passar por um conservatório, ficar anos estudando, saca? Qualquer garoto pode pegar e tocar uma música dos Ramones ou dos Pistols, sabe? É simples, deliberadamente simples. E um dos motivos é para aproximar da gurizada de novo, sabe? E lá fui eu, fiz um teste, na verdade a única pessoa que apareceu para fazer o teste fui eu, e eu peguei a gig. Mas naquele momento, o rock de Brasília já tinha chamado a atenção de alguns microscópicos veículos de imprensa aqui do Sudeste. O Hermano Viana, que é o irmão do Ebert, que é um sociólogo bastante importante hoje, ele veio, tinha uma revista, uma tiragem minúscula, sabe, chamada Pipoca Moderna, e ele veio entrevistar as bandas. Então, mas no entanto nós em Brasília, vendo alguém vindo falar com a gente fala, uau, a imprensa, que legal! As bandas dão as entrevistas. Eu acho que eu ainda não cantava no Capital, mas todo mundo vai para a casa do Fê, porque eles tocam pro Hermano. As bandas de Brasília se apresentam, acho que a Plebe Rude, acho que o começo do Capital e acho que o começo da Legião se apresentam na varanda da casa do Fê pro Hermano. A gente começa, nessa mesma época, a conhecer o punk rock de São Paulo. Num primeiro momento, a gente conhece
mais o punk raiz mesmo. A gente conhece o Cólera, a gente vê no Morro da Urca, a gente vê o Cólera, a gente vê Olho Seco, a gente vê Os Inocentes. E a gente fala, caraca, esses caras, meu. E logo na sequência eu entro no Capital e aí a gente vem tocar, a gente toca no meu primeiro show dentro do campus da UNB. Meu segundo show é no no Circo Voador e meu terceiro é no Sesc Pompeia, num show, num programa de TV que o Tadeu Jungle tinha. Eu não lembro mais o nome do programa do Tadeu, mas já era uma coisa para televisão, que passava na Cultura. Censura Livre, será que era isso? Não lembro. Não lembro mais o nome do programa. Acho que Censura Livre talvez era do Serginho Groisman, mas o Groisman a gente conhece mais ou menos nessa época também, bem lá de trás. E nesse programa estavam todas as bandas, tipo a gente. Então a gente conhece o Ira, a gente conhece os Titãs, a gente conhece as cenas mercenárias, a gente conhece tudo que tinha, o que estava rolando aqui em São Paulo, Voluntários da Pátria, tinha uma cena animal aqui. A conexão é imediata, eles nos hospedam, sabe, o Guilherme Snardo Zero deixa a gente ficar na casa dele, o Beloto, os Titãs deixa a gente dormir uma noite lá, as pessoas são super... E a gente convida também, eu lembro do Nazi ir para Brasília e rola esse intercâmbio entre nós. Logo na sequência, as demos começam a rolar em algumas rádios independentes. Então, a rádio Fluminense no Rio começa a tocar as demos das bandas. A rádio Ipanema em Porto Alegre começa a tocar as demos também. Aqui em São Paulo acho que não rola, que eu me lembre. Tinha alguma coisa, talvez na Cultura, tinha alguns horários onde rolassem. E dali tudo acontece numa sequência de eventos muito rápida. As bandas aqui de São Paulo são contratadas pela Warner, Titãs, Ira, o Traje são contratados, mas ficam meio na geladeira. Os primeiros que eu me lembro, o primeiro disco a sair da nossa galera são os Paralamas. E eu lembro de segurar o disco em Brasília, a gente ainda morava lá, segurar o disco dos Paralamas era quase uma coisa surreal. Como isso pode ter acontecido? A gente tirar o disco, ver a gravadora por trás, a capa. Logo depois dos Paralamas, os Paralamas acho que gravam, quer ver, ó? Eu acho que é assim, ó. Acho que é assim, acho que os Paralamas gravam em 83, a Legião em 84, a Plebe Rude em 85 e nós, o Capital, nós somos os últimos, em 86, a gente grava. E a ordem, no entanto, das bandas paulistas eu não me lembro, paulistanas eu já não me lembro. Tinha também a cena soteropolitana, porque você tem o Camisa de Vênus e o 14º Andar. Tinha uma cena punk lá em Salvador também, que gravam antes da gente também. Mas eu não lembro das datas dos outros. Em Porto Alegre você tinha os Replicantes, você tinha... Se os Engenheiros já existiam, a gente não conhece, a gente vem conhecer um pouco depois. A gente conhece os Engenheiros com o primeiro disco deles. Talvez no entanto, eles já tivessem, a banda já existisse. E é isso. Até meados dos anos 80, todo mundo tinha gravado. E aí começa. Aí começa a parte pública, eu quero dizer, né? Porque até então todo mundo se conhecia, a gente vinha para São Paulo tocar. Se você tinha uma cena já, antes de todo mundo gravar. E a gente conhecia as músicas do Ira, a gente conhecia o repertório dos Titãs. E eles conheciam nossas músicas. E a gente vinha até São Paulo de Bumba. Eu lembro, a gente parava ali no Tietê e tinha uma linha de metrô, a linha azul, acho que era. Era a única que tinha. E a gente vinha, tocava no Satã, que está até hoje lá.
tocava, tinha um outro lugar perto do Elevado, que se chamava Napalm, que deixou de existir, mas o Napalm era antológico, porque todo mundo lembra desse lugar como se fosse um templo do rock and roll independente. E assim, o Gordo era o porteiro, o Clemente fazia Clemente era meio faz-tudo. Clemente fazia as luzes, fazia o PA, o booking, fazia tudo do lugar. E quem veio a ser a mulher do Dado mais tarde, a Fernanda, também trabalhava no bar. E era... Se você tocasse lá, você tinha conseguido. Era um CBGBs brasileiro, ou menos nós, na nossa profunda ingenuidade, achávamos que era. Eu lembro de um outro lugar, chamava como é que chama? Rose Bombom, no Oscar Freire, que até de manhã todas as bandas tocaram lá também. E houve um momento nos anos 80, meados dos anos 80, onde o Radar Tantan também. Então você tinha essas cenas no Rio, em São Paulo, principalmente no Rio e em São Paulo, de danceterias. E vira uma moda. E as danceterias funcionavam assim. Você ia, era um lugar para dançar e para beber, e lá pelas tantas parava o som, desligava tudo, acendia a luz do palco, uma banda se apresentava durante 40 minutos, parava e voltava a ser um lugar para dançar. Toda a minha geração de rock brasileiro estava muito ligada, dependia dessas danceterias. Era como nós ganhávamos dinheiro. E quando nós decidimos sair de Brasília, a gente se muda para São Paulo, ainda sem um disco, sem um álbum. A gente vem para São Paulo em começo de 85, final de 84, começo de 85. Contando com isso, contando com essas danceterias, a gente falou, a gente trabalha o suficiente, a gente vai morar na Bela Vista, na rua Japurá, ali, que é quase centro, é a última rua, como se fosse da Bela Vista, sabe? Perto da Santo Antônio, perto da Assembleia. E a gente ensaiava no porão. Eu morava com minha namorada, a Mari Stockler. E na época ela modelava, então eu fazia alguns anúncios aqui e ali, tinha esse dinheiro das danceterias, então eu conseguia pagar as contas. Mas, no entanto, havia essa aflição que todo mundo tinha gravado, menos nós, sabe? Nós ficamos para trás. E eu lembro de 85 como um momento difícil para mim, sabe? Que eu ficava me perguntando se é que eu tinha feito a escolha certa, se é que ia rolar, ou se tinha sido só uma coisa legal da adolescência, que ok, beleza, vamos para casa e sei lá, eu acho que eu teria seguido os passos do meu pai, acho que eu teria estudado algo por ali, sabe? Eu teria feito ciência política ou história, ou teria sido a carreira que eu teria seguido. E no entanto, no final de 85, a gente, a Polygram nos convida para gravar. Aí começa a história do Capital. Na verdade, começa um ano antes, que a gente grava em 84, um compacto com o Liminha. Olha só, que gozado. Primeira vez que a gente entra no estúdio de verdade nas nuvens. Com o Liminha. Em 84, a gente grava Descendo o Rio Nilo e Leve Desespero. Só que esse disco acaba, a Sony, não era Sony na época, era CBS, acaba nos enrolando durante um ano e não leva adiante. Até que uma hora a gente fala, deixa a gente ir, vocês estão empatando a nossa vida. Quando eles nos liberam, surge a proposta da Polygram. E aí a gente grava esse primeiro disco no começo de 86, com a Polygram, e bomba. Bomba de uma maneira, bem de disco de platina. E quando eu gravo, eu tinha 21. Quando sai o disco, eu tinha 22. Não sei, acho que tá. O problema das drogas é que elas fazem mal para a saúde, sabe? Mas quando você está tomando é uma delícia, sabe? O problema é o dia seguinte, sabe? E o dia seguinte, a conta do dia seguinte vai ficando cada vez mais salgada.
quando você vai ficando mais velho, sabe? Então chega uma hora que você não aguenta mais, tem que moderar, sabe? Mas quando todo mundo era moleque, porra, é incrível. Você tinha uma capacidade de acordar inteiro no dia seguinte, ou então de trabalhar virado, sabe? Mas eu não acho que era para pertencer a um grupo, ou necessariamente para afogar as suas mágoas ou o seu sentido de inadequação. Não acho que não era necessariamente isso. Acho que era também uma coisa lúdica, era, sabe, diversão pura e simples, sabe? Sexo, drogas e rock and roll, acho que era isso. Mas você gradualmente vai, como eu disse, acho que o preço cobrado é cada vez maior e todo mundo, brasileiros e gringos, em algum momento se afastam. Porque não dá, uma hora você não consegue mais. Mas eu acho que as drogas deviam ser legalizadas. Eu acho, primeiro por um motivo filosófico, acho que o Estado não tem direito de dizer a adultos o que fazer. Sabe, se você tem 21 anos, se você quer fumar maconha, se você quer cheirar, o problema é seu. E eu não vejo por que o Estado deveria se meter nisso. Se você pode beber, alcoolismo é um problema muito maior, sabe? Se você pode fumar cigarro, sabe? Mata todo mundo, até na embalagem está dizendo. Eu acho que devia ser legalizado. A gente ia cobrar impostos. Você ia tirar as drogas das mãos do tráfico. Sabe? Você ia cobrar impostos, você ia gerar mais dinheiro, você ia dar mais liberdade aos cidadãos adultos. Eu acho que é algo que lentamente a gente vai ver. Você já está vendo lentamente com a maconha, sabe? Você está vendo em vários estados americanos, cada vez mais. Você está vendo, começando a Alemanha a discutir também, não é mais só a Holanda, a Espanha já é mais permissiva também, a Portugal também, ou seja, você vai gradualmente, vai ver uma legalização. Acho que em algum momento isso vai acontecer aqui também. Pode ser, não sei agora, mas vai acontecer aqui também. E o passo seguinte vai ser alguma outra substância que vão legalizar também. Simplesmente não faz sentido e acho que alimenta o crime, por paradoxal que seja. A proibição alimenta o crime. Vide Al Capone, sacou? Proibiram o álcool, deu em gangsters dos anos 20 e 30, sabe? Não pode. O Estado tem que controlar isso. Tem que passar para as mãos do Estado, eu acho. Quando eu toco, pela primeira vez, ele estava presente na UNB. Ele vira pro Fê e fala: o Dinho nasceu pro palco. Eu não sei se ele continua achando isso pro resto da vida, mas é o comentário quando ele me vê pela primeira vez, num palco. Eu espero que sim. Olha, a última vez que eu vi o Renato um ano antes dele morrer, na casa do Dado. Eu tinha uma música dele chamada Marcianos Invadem a Terra, que eu lembrava de Brasília, e que a Legião nunca tinha gravado. Aí eu pedi para ele se eu podia gravar, ele falou que sim. Aí eu fui encontrá-lo lá na casa do Dado. Foi a última vez que nos vimos. E ele estava ótimo, sabe? Porque ele manteve em silêncio a doença. E no entanto, eu sabia. Eu sabia porque o Tavo, irmão do Dado, uma hora tinha soltado para mim e eu fingi que não ouvi, porque eles não queriam que ninguém soubesse. Então eu sabia que ele estava doente. Mas, no entanto, ele estava ótimo. Ele estava ótimo, rindo, super bom humor. E eu acho que ele teria conseguido, se ele fosse mais disciplinado, eu acho que ele teria, com os retrovirais, ele teria sobrevivido. Sabe? Acho que ele teve dificuldade em lidar com... Você é obrigado, naquele momento, ao menos quando surgem os retrovirais, era um monte de pílulas, com um monte de horários, você não podia beber, não podia fumar, tinha um monte de regras, metodologia, e eu acho que o Renato teve muita dificuldade para se encaixar dentro dessa ordem, sabe? Porque acho que foi por um triz, sabe? Ele teria sobrevivido. Ele estava bem a última vez que eu vi. Mas isso não impede que, quando começa o Capital a gravar, que não houvesse rusgas e que houvesse uma espécie de uma rivalidade, como se fosse entre todas as bandas de Brasília, sabe?
Todo mundo. Era uma rivalidade amigável. Assim. O Dado, meu irmão, parte da minha família estava na Legião Urbana. Quando surge a Legião Urbana, eu falo, a impressão que eu tenho é, pô, Renato, por que você não me chamou? Você me chama para tocar baixo, caralho. Sabe? E a única coisa que eu teria, eu me arrependo, é que eu queria ter dito pro Renato o quanto eu achava ele superior a todos os outros. Assim, sem medir palavras, com essas palavras. Renato, você é o maior de todos. E eu não disse. Eu me arrependo de não ter dito. Mas, ao menos a última vez que eu o vi, foi alegria. Só alegria. E ainda estou na casa do Dado, e aí toca a campainha, aí entra a Regina Casé. E aí vira uma galhofa, todo mundo começa a contar piada, rir. E essa é a última vez que eu o vejo. Feliz, alegre, leve, confiante. A pena. A pena por ele, pelo Cazuza, sabe, pelo Chorão, sabe, pelo Caniço. É uma pena, sabe, o que aconteceu com o rock brasileiro. Eu vejo outros tipos de música, eu não vejo essas vidas todas sendo levadas tão precocemente, sabe? É uma pena. Mas é o que aconteceu. As obras ficaram para trás, sabe? E tem talento novo, sabe? O Gustavo é um deles, o Lucas é outro, instrumentistas, grandes músicos também. Olhar para o futuro com confiança. Uma sensação que me acompanha ao longo dessa história, dessa aventura, é surpresa. Sabe, porque não foi planejado, não foi calculado, sabe? Era muito despretensioso, era uma forma de criar nosso próprio entretenimento, sabe? Nossa própria diversão, da gente cantar sobre a nossa geração, sobre como nós víamos o Brasil e sobre como nós víamos as nossas emoções. Ao menos eu nunca tinha passado pela minha cabeça de que a coisa pudesse vir a tomar a proporção que tomou, sabe? E eu sempre achei, a cada disco, que aquilo ali, em algum determinado momento, fosse evaporar. Sabe, que você ia falar, pô, que legal, que divertido foi, superou as expectativas de todo mundo, bora voltar a ter uma vida normal, sei lá, ter uma profissão ortodoxa, era mais nesse sentido, sabe? E, sei lá, a vida de rockstar era uma coisa inimaginável, sabe? E mais ainda, outra coisa, eu vi na minha frente músicos e compositores naturais, sabe? No caso, o Renato Russo, sabe? Eu vi, sabe? E eu vi a diferença entre ele e eu. Eu sabia que nós estávamos em dois planetas diferentes. Eu vi a naturalidade, a facilidade com a qual ele criava. Eu vi na Ilha do Governador, a gente estava indo acampar em Búzios, e a gente parou uma noite na casa da tia dele, na Ilha do Governador. Ele pegou o violão e falou, olha o que eu fiz ontem. E ele tocou Faroeste Caboclo no violão. Quando ele fez isso, eu falei, a minha reação no primeiro momento, eu falei, você está improvisando. Ok, foi um improviso elaborado, mas eu achei que de onde tinha saído aquilo, sabe? Aí eu falei, toca de novo. Quero ver se você vai contar essa história igualzinha, como você acabou de contar. E ele faz pela segunda vez. E eu, caraca, que é isso? Que homem é esse? Sabe? E o Renato tem um período entre o Aborto Elétrico e a Legião Urbana que ele se autodenomina o trovador solitário. E ele toca violão. Sobe nos palcos onde ia tocar plebe rude, onde ia tocar punk rock, e ele toca violão, e
Eduardo e Mônica, toca Faroeste Caboclo, toca e mais parte do repertório do Aborto Elétrico, no violão. As pessoas odiavam, xingavam, e ele ficava ali indiferente. E os nossos acampamentos em volta de Brasília era com o Renato tocando violão, sabe? E cantando as músicas pra gente. Quando, por exemplo, o Super 8 que eu mencionei lá atrás, tem uma hora um festival de cinema. E aí a turma se engaja, vamos embora produzir uns filmes em Super 8. A Plebe Rude faz um filmezinho chamado Ascensão e Queda dos 4 Rudes Plebeus. E um outro amigo nosso faz um filme mudo chamado Burocrata, onde eu faço uma ponta. Onde um burocrata enlouquece, pega a máquina de escrever dele e mata o chefe, e sai enlouquecido pelado pelo cerrado. E a trilha sonora era o Renato Russo ao lado da tela de cinema, na sala de cinema, ao lado da projeção, tocando Tédio. E ganham os principais prêmios, os 2 filmes. Um ganha melhor filme da Plebe Rude e a trilha sonora ganha essa com o Renato cantando. E os outros caras eram todos estudantes de cinema, sabe? No entanto, a turma de Brasília e os adolescentes acabam prevalecendo, sabe? E eu via o Renato fazer essas coisas. Eu via ele criar algumas músicas, eu tinha quase certeza que ele estava improvisando ali na minha frente, sabe? Que ele simplesmente, sabe, o termo em inglês é stream of consciousness, sabe, de você se deixar levar da sua consciência, de levar aonde, seu subconsciente te guiar para onde ele quiser ir, sabe. E o Renato fazia isso. E, no entanto, para mim, a composição já era um processo cerebral. Era uma coisa onde eu precisava me debruçar, eu fazia com muito esforço. E tinha a sombra do Renato, sabe? E eu achava que eu precisava, de algum modo, igualar aquilo, ser similar àquilo, sabe? E eu levei muito tempo para entender que eu poderia ser outra pessoa, que eu poderia ser eu mesmo, sabe? Mas durante muito tempo eu achava que eu era, por não ser como ele, eu era inadequado, eu era menos... E eu não entendia que eu podia ser diferente. E eu levei anos para eu conseguir entender isso. Até eu entender que achar a minha própria expressão, o meu jeito de compor. E eu achei isso através encontrando um parceiro de composição, que é o Alvin L, que compõe comigo desde 89. Foi ali que juntos eu me encontrei. E há uma transformação ali, eu acho, em mim. Até então eu tinha dificuldade de tão envergonhado que eu ficava, e de tão desconfortável que eu me sentia na minha pele, eu tinha dificuldade de olhar para as pessoas que tinham vindo nos assistir. Embora o Capital já tivesse vendido centenas de milhares de discos, sabe? Mas eu tinha dificuldade de olhar no olho das pessoas. E quando começa esse processo com o Alvin, logo na sequência, eu ouço Nirvana, eu ouço todos aqueles discos que saem em 91. O Álbum Preto, o Blood Sugar Sex Magik, acho que é o Bad Motorfinger, o Nevermind, sai tudo acho que no mesmo ano. Aí também, logo depois, em 92, eu passo o Réveillon em Amsterdã e eu vou de lá para Berlim. Aí eu falo, cara, o que eu tô fazendo com minha vida, meu? Não, para que eu quero recomeçar. E aí eu saio do Capital e eu faço uma banda com Mingau, chamada Vertigo, e o Quaker, que é um super guitarrista, Hendrix, toca pra caralho, eu ouço ele tocando uma banda chamada Yorodeli, que eu vou atrás dele, convido ele pra banda. A gente faz um disco pelo selo do Dado, que se chamava Rocket, e depois eu faço meu primeiro disco solo com um produtor iugoslavo chamado Mitar Subotic, que o apelido era Suba, que já morreu, mas ele faz alguns discos aqui em São Paulo,
ele faz o meu, ele faz o disco do Scandurra, ele faz o disco... Ele estava fazendo o disco da Marina quando ele morre no incêndio no apartamento dele. E são 2 discos que são muito diferentes de qualquer coisa que eu fiz na minha vida. E eles, em retrospecto, agora, quantos anos? 35 anos depois, eles estão ali entre as coisas mais legais que eu acho que eu já fiz. Conheço a minha mulher durante esse hiato do Capital. Nasce a minha primeira filha e a Maria fica grávida da nossa segunda filha. E aí lança-se e o Renato morre. A sequência de eventos, não, a sequência é assim: eu conheço a Maria, minha mulher, o Renato morre, a Plebe Rude acaba, então a nossa geração de Brasília tinha terminado, nasce a Júlia, minha primeira filha, e em 97 a nossa ex-gravadora lança uma coletânea do Capital sem nos consultar, tipo melhores coisas, sabe, um disco assim. E esse disco quase vende um disco de ouro. Eles também não fazem nada pelo disco, só lançam um disco. E para surpresa geral de todos, o disco vai bem para Cacilda. E a gente olha e fala: Renato morreu, Plebe Rude acabou, Capital está separado. Lançaram esse disco, foi bem. O Louro Jones, que acaba saindo do Capital, mas ele me procura, fala: pô, bora se reunir. Bora fazer uma turnê, só para ver o que dá. Para comemorar os 15 anos em 98 que o Capital estava fazendo. E a ideia era fazer uma turnê com começo, meio e fim. E depois todo mundo voltar. E você me perguntou no começo qual era a sensação. A de surpresa. Porque, mais uma vez, a gente começa com um projeto limitado, despretensioso. 3 meses depois da gente se reunir, Abril Music nos procura. E ela nos oferece um contrato. Em agosto, a gente se reúne em fevereiro, por aí. Em agosto, a gente está nos Estados Unidos gravando. A gente vai para Nashville gravar com um cara chamado David Z, que tinha produzido os Fire Cannibals, tinha produzido Prince, tinha produzido algumas coisas góticas também. E a gente fica um mês lá, grava esse disco. Esse é o disco que sai final de 98. A gente faz a turnê desse disco, chama Atrás dos Olhos. E logo na sequência, a MTV nos convida para fazer o acústico. E aí é algo sem precedentes pra gente. Aí explode de uma maneira popular. O troço é que a gente não filmou. A gente não tem as imagens, não tinha smartphone e ninguém tinha uma handcam, sabe? Então a gente não tem as imagens. Mas o Capital sai quebrando os recordes dos sertanejos. A gente acaba indo parar nessas feiras todas, e a gente começa a tocar para multidões de 100 mil pessoas no interior. É uma coisa assim que a gente não consegue, uma hora a gente não consegue chegar nos lugares. A gente precisava de batedores, a polícia precisa nos levar. Vira uma loucura que dura uns bons anos, duram 5, 6 anos disso. E, no entanto, quando isso nos acontece, eu fico determinado a evitar, eu percebo isso como quase o destino nos oferecendo uma segunda chance. E que evitar que nós fôssemos pautados pela nostalgia, sabe? Porque parte das músicas que bombam são músicas novas, sabe? É Natasha, é O Mundo, Tudo Que Vai, são músicas novas. Ok, o que acaba tomando uma proporção gigantesca é a música do Kiko, Primeiros Erros, mas tem um monte de músicas novas também. E a gente fala, beleza, vamos aproveitar esse momento e fazer mais discos novos. Da nossa reunião em 98 até a pandemia, a gente lança um disco novo a cada 2 anos. E o Capital refaz o seu repertório. Tanto é que em 2015, 2016, a gente faz um segundo acústico, gravado em Nova York, só com músicas que a gente fez depois do acústico.
só com material composto depois, que também vai muito bem, esse disco. E aí vem a pandemia, o mundo inteiro para. Quando nos reunimos, a gente percebe que a data que era iminente era justamente 2022, que era o aniversário do Capital, e começa no Rock in Rio de 2022 essa turnê. Que, de novo, é algo que também, mais uma vez, nos surpreende. Sabe? Assim, o Capital começa a fazer sold out em todos os lugares, a gente começa a tocar para milhares de pessoas de novo. Eu estou com um disco novo, estou com canções novas, eu gostaria que o Capital pudesse lançar ainda, quem sabe, esse ano, um disco de músicas novas. Antes de eu vir aqui falar com vocês, eu estava cantando, botando a voz em alguma das demos das músicas novas. E eu gostaria de lançar isso, se possível, no fim desse ano. A sinceridade, talvez, sabe, não é simulação. E eu acredito que aquilo que eu falei para você, de eu ter dificuldade de olhar para as pessoas, quando eu consigo olhar, quando eu consigo criar esse elo com as pessoas, eu acho que acontece uma coisa que transcende ao Capital. Era como se todo mundo percebesse que a emoção que eles sentem é sentido por mim também. Eu me emociono com facilidade, sabe? E eu fico alterado. E eu não bebo e não fumo, sabe? Eu entro de cara, bebo água, sabe? No entanto, eu entro quase numa espécie de uma catarse, sabe? E eles também. Eu acho que essa é a percepção de que acontece algo, uma espécie de uma comunhão, sabe? Que acontece algo ali. Eu uso essa palavra porque às vezes parece uma coisa semi-religiosa, embora eu seja agnóstico, eu não tenho fé. Mas eu acho que todos percebem que existe, que está acontecendo algo diferente. E eles comentam que o show do Capital é diferente dos outros shows, é mais pessoal do que vários outros shows que eles vão assistir. Acho que essa é parte da explicação. Acho que outra parte é o texto, sabe? Porque a gente continua falando sobre as nossas dúvidas existenciais, que mesmo aqui, beirando os 60 anos, elas continuam nos assombrando, sabe? Continuamos cheios de incertezas, sabe? É uma coisa que talvez em grande parte você atribua a um período da sua vida e que mais tarde você fica cheio de convicções e regras e uma pessoa mais dogmática ou que algumas coisas se cristalizem, algumas manias. E, no entanto, eu me vejo cheio de pontos de interrogação. E talvez o reconhecimento disso seja algo que reverbera com as pessoas. Que as pessoas se veem nessas perguntas mais do que respostas, sabe? Talvez seja esse aspecto do Capital, de uma fração da obra do Capital. Eu acho que o Capital não é monotemático, mas tem sempre uma coisa mais social também. Acho que isso tenha ficado sempre presente, acho que é um outro atrativo, que eu falo o que eu penso, sabe? E não vou me intimidar, pode xingar, não tem problema. E eu não apago, pode estar lá. Acho que a soma desses elementos acaba se dirigindo a diferentes gerações, sabe? A gente vê, uma das vantagens das redes sociais é que você consegue ver quem são as pessoas, qual é o sexo, qual é a idade das pessoas a quem você está dirigindo. E a gente vê que o Capital fala com todo mundo. O principal grupo é dos 25 aos 35, mas tem mais jovem e tem mais velho. Então, virou uma coisa
para todos. Eu tento entender. Você me perguntou como se explica, eu não sei. Eu tento entender também. E é gozado que eu, conversando com a Maria, a minha mulher, eu lembro da gente olhar há 10 anos atrás, e a gente olhar para o futuro, e a gente olhava para o futuro e falava, bom, até lá, daqui a 10 anos, hoje, isso tudo acabou, né? E cá estamos nós. Então eu fico me perguntando em que momento eu vou falar, ok, isso é pro resto da minha vida. Eu vou provavelmente, possivelmente, chegar um dia à idade do Caetano e do Gil e continuar de pé, entendeu? E eu tô começando a achar que sim. E talvez, sabe, seja o meu chamado. Eu tenho minhas dúvidas ainda, porque eu tenho essa paixão por história. E eu fico, às vezes, querendo voltar para fazer faculdade, sabe? Então eu fico na dúvida, porque eu fico dividido entre dois mundos ainda, sabe? Eu vim numa família de historiadores, meu avô era historiador, minha mãe era historiadora, minha irmã é historiadora. Meu pai, embora cientista político, diplomata, história é o grande lance. Então eu tenho essa fixação. Mas rock é parte de mim. Eu lembro de eu me enfiar debaixo da mesa da sala da minha mãe e ficar ouvindo Bob Dylan com 10 anos, sabe? A música me altera meu humor, muda quem eu sou, sabe? Quando eu vou correr, eu só consigo correr com música. E correr virou uma obsessão minha também. Eu faço playlists de 2h30 para correr, quando eu fiz a meia maratona, sabe? E é uma coisa que para mim é uma experiência semi-espiritual, sabe? É como se fosse meditação quase. Eu consigo me transportar. Então não tem como extrair a música de mim. Essas duas coisas estão presentes na minha vida. Mas hoje eu estou já em paz com esses termos, sacou? Que me definem, sabe? Eu já estou com o disco pronto, vou fazer. Eu já tenho o suficiente para 2 discos, devo ficar fazendo discos. A gente criou o hábito, eu e o Alvin, de nunca parar de compor. Então, durante a pandemia, a gente vinha escrevendo coisas, mesmo que fossem croquis ou que fossem rabiscos, que meio sem sentido, sem começo, meio e fim, que nós não sabíamos que direção aquilo fosse tomar. A gente vai fazendo isso ao longo do tempo. E aí, em determinado momento, para tudo, fala, ok, vamos reunir isso tudo e vamos organizar isso em canções. E é o que a gente tem feito no último ano. Então, provavelmente, quando esse ficar pronto e depois da turnê, a gente provavelmente há de ter material já para o disco seguinte. E essa é a minha vida. A gente vai tocar com Bonfá, a gente vai tocar algumas músicas da Legião, a gente vai tocar umas 4 músicas da Legião, 5 talvez. Eu queria que tivesse os Raimundos, porque é também uma banda importante de Brasília. Eu não liguei pro Digão ainda, mas eu vou ligar e ver se de repente ele faz uma música com a gente. Os Scalene eu acho genial, acho os 2 irmãos geniais. Eu acho o Gustavo, em particular, um cara abençoado, acho, sabe, genial. Eu fui vê-lo solo, só tocando piano e cantando. Olha, esse é outro cara que também sabe, tem alguns caras que transpiram música, sabe? Ele é um deles, o Gustavo. E ter essa gente toda no palco, sabe? O Bonfá, a Plebe Rude, aí nesse caso, sabe, são, deixa eu ver, são 43 anos, quase, mais talvez do que isso. Sabe, tem que ser celebrado, sabe? Nós não somos a única coisa, o Nat Roots é de Brasília também.
E tem música sertaneja, e tem de tudo, sabe? Ok, eu não estou reivindicando o monopólio da música brasiliense. Porém, foi importante para uma geração, foi importante para sucessivas gerações o que foi feito ali. A gente pega o violão da gente, toca coisas do Capital, da Legião, em qualquer canto do Brasil. As pessoas conhecem, sabe? Encontra ressonância. A diáspora brasileira fez com que você tenha milhões de brasileiros vivendo fora do Brasil. E quando a gente vai tocar para essa diáspora, a gente acaba tocando para brasileiros e, por sua vez, os gringos com quem eles casaram, fora do Brasil. Então você se vê transbordando para outros países também. A gente vê, por exemplo, os países onde a gente é mais ouvido, sabe? E é mais ou menos onde a diáspora foi, principalmente. Então Estados Unidos, Portugal, Japão, mas também tem Inglaterra, Irlanda, França. Então você vê a oportunidade de poder ir a esses lugares e você acaba tocando para, grande parte brasileiros, mas também para outras línguas também. A gente criou um hábito também, lá dos anos 80, de sempre incluir versões. A gente fez lá atrás a versão da Rita Lee, do Tom Zé, a gente fez em 2001. Depois a gente fez o do Iggy Pop, a gente fez o Passageiro. Depois a gente fez Secos e Molhados, nesse disco da nossa reunião em 98. Depois a gente fez o Kiko Zambianchi. Depois a gente fez o Soda Stereo, banda argentina. Na sequência a gente fez uma banda francesa, Rita Mitsuko. Ou seja, a gente sempre procurou mostrar rock e não necessariamente em inglês. A gente fez coisas brasileiras, a gente fez coisas americanas, a gente fez coisas francesas, a gente fez coisas argentinas. E eu acho legal de você procurar ramificações, de você procurar estender a sua mão. Eu acho que existe pouco intercâmbio entre o Brasil e o resto da América Latina, o que é uma pena. Você tem grandes bandas de rock, sabe? Pelo resto da América do Sul. Eu conheço mais as argentinas, tem desde Fito Paz, coisas de gente mais da nossa idade, ou Soda Stereo, quanto coisas mais recentes. Eu acho que seria importante que talvez as gerações que nos sucederam, que elas procurassem tocar, para se aventurar. Quem mais fez isso foi os Paralamas e foram bem sucedidos. Acho que é legal tentar isso, procurar conhecer mais a América do Sul. Eu acho Scalini sensacional, acho muito boa. Eu gosto do Eagle Crew Talent, eu gosto da Emily, acho a Emily sensacional. Eu gosto do Far From Alaska, a Emily cantou num disco nosso. Eu gosto do Lucas, eu acho que ele também é um músico excepcional, o que ele faz. Eu gosto da Fresno, eu gosto do Super Combo. Do que eu conheço das bandas novas, eu acho sensacionais. E eu reconheço que eu conheço uma fração, sabe? A gente promoveu um concurso para bandas para nos abrir shows no Rio, em São Paulo, no Rio, BH e Recife. Venere Vai Vênus ganhou Recife, embora seja uma banda daqui de São Paulo, banda excelente. Lenhadores da Antártida ganharam o Rio, embora eles sejam de Curitiba. Então você tem uma cena, sabe, de locais, de bandas muito boas, de excelentes compositores, excelentes cantores, excelentes músicos. É só você entrar no teu Spotify e ir atrás delas. Talento existe, cara. Eu sei que é um oceano de informação. Aí é que tá, a internet tem dois lados, sabe? O bom é que todo mundo consegue gravar e disponibilizar o seu som. Isso é positivo, sabe? Se você pensar em oposição, por exemplo, o Aborto Elétrico nunca gravou. Isso é algo inimaginável hoje, sabe? E hoje todo mundo grava, todo mundo vai poder botar os vídeos no YouTube. Ótimo. O lado ruim é que você está no oceano com 1 milhão de diferentes outras bandas também. E todo mundo quer, de algum modo,
se destacar. E, em geral, as pessoas conseguem se destacar sendo mais escandalosas ou histéricas possíveis, sabe? E quando isso não é necessariamente bom. Vide Billie Eilish, sabe? Você pode ser super quieto e, no entanto, fazer algo de cair o queixo, sabe? Enfim, eu acho que as bandas têm que acreditar no som e eu acho que o que eu diria para elas delas, porque é tentador também com essa disponibilidade dos meios de informação de você calcular os seus próximos passos. E, no entanto, eu acho que é o contrário. É a espontaneidade que vai atrair gente. É a falta de planejamento. É a autenticidade. É isso que vai se destacar. A singularidade. O fato de você ser único. E acreditar nisso. Que você não tem ninguém mais aí fora como você. Como é o caso do Gustavo. Não tem nada parecido. Né? A técnica iguala a todo mundo. O que distingue é justamente a sua personalidade, o seu jeito de fazer música. Não é algum sotaque distinto que só você tem. E é isso que as bandas têm que procurar. E várias têm. Olha, que país é esse? É usado pela direita e pela esquerda. Você tem que ser sincero, sabe? Falar o que você pensa. Às vezes é muito claro. Sabe quando você fala, dá nome aos bois, sabe? Agora, por outro lado, eu concordo com o que você disse. Que você, quando sai da sua mão, você deixa de ser dono daquilo. Você está sujeito ao teu interlocutor entender como ele quiser. Eu já li também das pessoas falarem de canções do Capital, falando que, por exemplo, eu fiz uma música para minha filha, que eu estava tentando fazer outra Natasha. Eu falei, não, nada disso, sabe? Não era isso que eu estava querendo, ou tentando. Ou de ser mal interpretado, de ser mal entendido, mas aí é que tá. Essa é outra coisa também. Se você se joga nesse meio, fazendo o que você faz, você tem que adquirir ao longo dos anos uma certa casca grossa, sabe? Ou ser mais permeável, sabe? Você entender que você não está aqui, você não consegue agradar a todos. E que nem esse deve ser o seu propósito, sabe? Você não é um político, sabe? Você não está tentando seduzir as pessoas, sabe? É outra coisa, sabe? Você vai desagradar muita gente. Você vai ler coisas desagradáveis e, pô, você não pode se abater em excesso pelos momentos ruins, como ao mesmo tempo, o outro lado você não pode se deixar embriagar pelos momentos bons, sabe? Acho que você tem que ter algum equilíbrio, sabe? Você tem que conseguir ficar um pouco indiferente, fazer o seu som para você. Se você fizer música como uma construção para agradar alguém, eu acredito que vai dar errado. Eu acho que a única bússola é o seu próprio gosto. É para você que você faz. Pode parecer esquisito você dizer isso, tipo assim, foda-se quem está ouvindo, sabe? Mas é um pouco isso, sabe? Eu tenho que fazer para mim, eu tenho que ficar feliz, eu tenho que ficar satisfeito. E quando você fica feliz, quando você acha que você conseguiu se expressar de um modo preciso, como você conseguiu botar em palavras, verbalizar coisas que você sente, mas você tem dificuldade de verbalizar, se você consegue botar em texto isso, outras pessoas vão ter a mesma sensação. Caraca, você está falando o que eu sinto e eu nunca consegui pôr em palavras. Eu sentia isso com o Renato. E as pessoas vêm a mim e falam também, tatuam coisas do Capital no corpo, sabe? Eu olho, caraca. Sabe? Para elas faz sentido. Sim. Eu acho que é muito distinto do que imaginam. É muito mais caseiro, a gente tem um sítio, a gente vai muito para lá, muita leitura.
muito não ficção. Eu estou lendo agora, por exemplo, um livro sobre o fim da República Romana, as últimas décadas, chama Rubicão. Meus filhos, eu tomei esse gosto por correr, que virou uma coisa terapêutica para mim, virou essencial para minha saúde mental, sabe? Então, na real, eu vivo na estrada, a Capital dá uns 100 shows por ano, vai começar agora e vai até o final do ano, tem uma pausa em julho, mas é sem parar. E o que eu levo comigo, eu sou um cinófilo, eu sou maníaco por cinema, vibrei pela Emma Stone, achei o filme, eu teria dado todos os Oscars pro filme dela, eu achei o filme mais legal da temporada foi o filme dela, e gosto de cinema, gosto de livros, gosto de comer em restaurantes, e a gente gosta de ficar em casa. E eu gosto de música, ouvir som, que eu acabo associando com corrida. Eu ponho meus fones e eu ouço música. Olha, vindo pra cá eu estava ouvindo Daft Punk. Estava ouvindo Daft Punk. Fiz um playlist, tinha Daft Punk, Black Keys, tinha Amy Winehouse, Florence and the Machine, Chili Peppers, que eu sou muito fã, Mano Chao, Ting Ting Tings, Tim Maia, Stones, Cure, Kappa, Peter Gabriel, Arctic Monkeys, David Bowie, Killers não tá aqui. Nessa playlist, bem lembrado.